Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para a nossa 9ª aula, da Escola Bíblica Dominical, quando estamos estudando o livro de Efésios. Na semana passada nós começamos a estudar Efésios capítulo 4. E eu gostaria de ler, estudamos os versículos de 1 a 6 e hoje vamos estudar de 7 até o versículo 16. Mas eu gostaria de ler, desde o início ali do versículo 1, para nós podermos ter, em mente a continuidade do assunto que Paulo está dando. Então o texto fala, a unidade da fé. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só corpo, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Agora ele fala sobre o santo ministério e o serviço dos santos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. A ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Que Deus abençoe a sua palavra lida, oremos. Amado Deus eterno Pai, graças te damos, Senhor, por essa palavra maravilhosa que estamos tendo a oportunidade de estudar nessa manhã. Ó Deus, fala aos nossos corações, revela-nos, Senhor, a tua verdade. Ó Pai, que possamos, enquanto igreja, viver essa unidade na diversidade, Senhor. Que sejamos mais tolerantes uns com os outros e que sejamos mais participantes, ó Pai, atuantes nesse corpo, atuantes na igreja, Senhor, para o aperfeiçoamento dos santos, para que possamos chegar, ó Pai, à unidade perfeita e à estatura do varão perfeito. Ó Pai, tenha misericórdia da tua igreja constituída neste mundo, neste momento. Senhor, que os olhos e as mentes possam ser abertos, Senhor, que possamos entender a razão de ser e de estarmos aqui na terra vivendo esse momento. Tenha misericórdia, Senhor, de cada um de nós. Fala aos nossos corações nesta manhã e que possamos, ó Pai, ter as nossas mentes e os nossos corações abertos e possamos não só ter entendimento da tua palavra, mas colocá-la em prática no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, Paulo começa falando da unidade da fé e depois, a partir do versículo 7, Paulo começa a falar sobre a diversidade dos dons.
há um contraste assim muito gritante quando a gente lê o versículo 6 e o versículo 7. E quando a gente lembra que isso é uma carta e que então não havia divisão de versículo, não havia divisão de parágrafos, né? Então a gente pode entender, né, melhor o texto. Paulo vai ali no versículo 6, ele diz que a partir do 4, não é? Ele diz que há somente um corpo, um espírito, como também nós fomos chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E aí Paulo vai dizer, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Então, a gente observe que Paulo sai do todos para cada um. Não é? O John Stott ele vai dizer que o contraste entre o versículo 6 e 7 é notável. O versículo 6 mostra Deus como Pai de nós todos, que está sobre todos, age por meio de todos e está em todos. O versículo 7, porém, começa, e a graça foi concedida a cada um de nós, de maneira que Paulo passa de todos nós para cada um de nós, e assim, da unidade para a diversidade na igreja. Quando a gente estuda ali, principalmente Coríntios, né, no capítulo 12, a gente vê essa questão da diversidade, a diversidade dos dons. Paulo fala ali que se todo o corpo fosse perna, não é? Onde estariam os braços, não é? Não sei exatamente se é esse não, mas parafraseando, é exatamente isso que Paulo está dizendo. Se o olho dissesse, por que não sou boca, né? Não sou mais do corpo, não é? Como seria isso? Então existe diversidade, existe diferença entre os irmãos. Na semana passada nós falamos sobre aquilo que é fazer parte do corpo de Cristo e o que não é parte do corpo de Cristo. E nós demos ali, né, diversos exemplos e eu fui pontuando a respeito da heresia, não é? Quando nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós somos lavados pelo mesmo sangue. Só faz parte do corpo de Cristo quem foi lavado e remido pelo mesmo sangue. Então, uma forma bem prática da gente entender isso é quando a gente pensa numa transfusão de órgão. Não é? Quando vai ocorrer uma transfusão de órgãos, existe ali aquela fila, não é, de doadores e existe a fila das pessoas que necessitam dos órgãos. E essas filas, elas são feitas de acordo com o quê? Com o tipo sanguíneo. Porque não adianta eu ter determinado tipo sanguíneo e a pessoa que vai doar o órgão ter outro tipo sanguíneo. Tem que haver compatibilidade do tipo sanguíneo para que aquele órgão possa ser transplantado na pessoa que está doente, na pessoa que está necessitando. Porque se o tipo sanguíneo não for compatível, há uma rejeição do organismo. Mesmo sendo compatível, algumas vezes a rejeição, tem que se tomar remédio, mas não vamos entrar nesses detalhes, nós não somos médicos. O que eu quero que os irmãos entendam é a questão do sangue. O sangue tem que ser compatível, o tipo sanguíneo tem que ser compatível. E essa é uma excelente forma de nós entendermos quem faz parte do corpo de Cristo. Só faz parte do corpo de Cristo quem tem a salvação de forma compatível, quem se confessa pecador, lavado e remido pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo é que é a unidade da nossa fé, é a unidade da nossa esperança e é a unidade desse corpo. E dentro disso, nós podemos fazer a diferenciação daqueles que não pertencem a esse corpo, porque se a pessoa não confessa a Cristo como seu único, suficiente Salvador, ou até mesmo, às vezes, a pessoa pode dizer, eu sei que Cristo é o meu Salvador, mas ela acha que ela só pode alcançar a salvação por meio de obras, por meio de caridade, não é? Fazendo determinadas coisas, é a forma como ela vai alcançar a salvação. E isso é uma forma que Satanás, ele de fato trabalha muito na mente das pessoas, porque ele trabalha tanto com
o não acreditar, né, com o descrédito, achar que isso tudo que a Bíblia e tudo que a Bíblia registra é a história da carochinha, como pode um homem morrer numa cruz e depois ressuscitar, não é? Como é que pode todas essas coisas? Então ele trabalha com esse descrédito, mas ele também trabalha com um acreditar, não é? Mas um acreditar deturpado. Quando eu acho que eu preciso dar para poder receber da parte de Deus, e aqui no livro de Efésios, na carta aos Efésios, nós vemos que Paulo primeiro registra tudo aquilo que Deus nos deu. E agora ele diz, agora que vocês sabem tudo aquilo que Cristo deu a vocês, tudo aquilo que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo concedeu a vocês, ele então roga, né, para que nós vivamos de acordo, né, com um comportamento digno daquilo que nós recebemos. Então agora, não é, nós trabalhamos com uma ordem inversa. Quando nós colocamos essas questões comportamentais, eu recebi e agora eu vivo de forma digna daquilo que eu recebi. E não eu faço determinada coisa, eu vou viver determinada coisa para que eu possa ser digno de ser salvo. Não, a salvação é de graça, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por meio de boas obras para que ninguém se glorie. Então, a salvação é um dom gratuito. E nós podemos perceber, não é, quem faz parte do corpo de Cristo e quem não faz parte do corpo de Cristo, do momento que nós percebemos que as pessoas acreditam naquilo que nós também acreditamos. Ou seja, que a salvação é um dom gratuito e que ela nos foi concedida pela morte de Cristo na cruz do Calvário, é que nós fomos salvos, libertos e remidos. Mas vamos dar continuidade então aqui, não é, no capítulo 4, versículo 7. Então nós vimos o contraste, não é, ali, quando Paulo sai de é o mesmo Deus que age sobre todos, e ele vai falar que ele concedeu a cada um de nós. Eu gostaria de ler também um versículo que está lá em Coríntios 12, versículo 12, a partir do versículo 12. Eu gostaria, inclusive, que você anotasse essa referência na sua Bíblia, não é? Coloque aí um asterístico no versículo 7 do capítulo 4 de Efésios e bota lá a referência de 1 Coríntios, porque em 1 Coríntios ele vai falar o versículo 6 e 7, não é? Novamente ali, agora dentro de um só versículo, Paulo diz o seguinte, olha, porque assim como um corpo é um e tem muitos membros, ou seja, nós fazemos parte do corpo de Cristo, e o corpo de Cristo possui muitos membros, não é? Assim como o nosso corpo. E todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, não é? Todos os membros que nós temos dentro do nosso organismo compõem o nosso corpo. Assim também o corpo de Cristo, ela tem muitos membros, mas todos compõem um só corpo, não é? E ele vai dizer, sendo muito constitui um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas são muitos membros. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Se nós pegarmos rasparmos a cabeça das pessoas e colocarmos sobre a mesa, ou voltando até ali a questão da doação de órgãos, né? Se nós pegarmos ali os órgãos de uma pessoa que morreu, então pegarmos ali o coração, o pulmão, o rins, o fígado e colocarmos sobre uma mesa, ou enquanto ele está ali, não é, na embalagem que vai transportar aquele órgão até o receptor daquele órgão, aquilo ali representa um corpo humano? Não. Aqueles órgãos são apenas órgãos que foram retirados de uma pessoa e precisam ser
transplantados para outra para que ele possa voltar a fazer parte de um corpo. Enquanto ele não é transplantado, ele é apenas um órgão ali dentro daquele refratário que está sendo utilizado como transporte. O refratário não é um corpo. Ele possui os órgãos, ele está armazenando os órgãos, ele está conservando os órgãos, mas ele não é um corpo. Então, para sermos corpo de Cristo, precisamos ter a nossa diversidade. Os irmãos conseguem entender a riqueza da diversidade dentro do corpo de Cristo? Por isso, há diferenças de denominações. Porque às vezes as pessoas pensam, mas por que tem a Igreja Batista, a Assembleia de Deus? Por que existe o segmento pentecostal, o neopentecostal, o segmento tradicional? Irmãos, tem que ter. Existe público para a Assembleia de Deus, existe público para a Igreja Batista, existe o público diferenciado para a Nova Vida. Existem as pessoas com as suas características e que vão se sentir melhor, vão se sentir mais acolhidas, vão se sentir mais, mais aptas a realizar a obra dentro de determinados segmentos. Então, nós precisamos respeitar e entender. E não achar que, porque eu sou batista, então a denominação batista é a melhor. Se bem que ela é a melhor, não é? Brincadeira à parte, não é? Nós não podemos considerar dessa forma. Porque isso faz parte da diversidade. Não é? São órgãos diferentes, são pontos de atuações diferentes, não é? Que nós temos e que precisam, não é? Determinado grupo precisa ser atingido, não é? Quando a gente pensa, por exemplo, dentro da denominação batista, hoje nós já mudamos bastante, mas eu lembro que até um tempo atrás, dentro da nossa denominação, não é? As igrejas eram compostas de um lado o piano e do outro órgão. Ora, o órgão, ele não é um instrumento tradicionalmente brasileiro. Não é? Quando nós fomos evangelizados pelos americanos, eles trouxeram toda a tradição americana para a nossa realidade brasileira. Dentro de uma capital, não é? Numa grande cidade, ela até se enquadra. Agora, se nós formos para o interior, irmãos, como é que a gente vai levar determinadas coisas lá para os rincões do nosso país, não é? Porque o Brasil, ele é quase que né? Tem a dimensão de um continente, ele é enorme, então nós temos diferenças, é como se fossem países dentro de um mesmo país, nós temos muitas diferenças culturais, não é? Diferenças climáticas, são diferenças gritantes e determinadas coisas que aqui fazem sentido, não é? Dentro da nossa prática, não é? Religiosa, para determinados lugares não faz o mínimo sentido. Entendeu? E nós precisamos diferenciar muito aquilo que é não é? Já falamos doutrina, do que é heresia, mas eu queria pontuar melhor, agora me fugiu a palavra, quando eu lembrar eu volto nesse ponto. Mas vamos voltar aqui, não é? Para o capítulo 4, quando ele vai falar, né? E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. A graça divina, não é? Não apenas ela salva, mas igualmente ela dá ao homem as habilidades necessárias para o seu uso no seio da igreja. Então a graça é o que nos salva, e Paulo fala, não é? Lá no capítulo 2, ele vai falar diversas vezes, não é? Pela graça sois salvos, e aqui ele está falando que a graça foi concedida a cada um de nós. Aqui Paulo está falando sobre a graça, não é? Que Deus dá aos homens, não é? Em habilidade necessária para o seu uso no seio da igreja. E essa graça, não é? Esses dons visam a edificação da igreja, não é? Ou até mesmo, não é? Para ser usado no mundo a fim de atrair homens a Cristo. E aí, irmãos, é muito interessante, porque ele diz, olha, a graça foi concedida a cada um de nós. Todos nós recebemos a graça da parte de Deus, não é? Recebemos dons para estarmos exercendo no ministério de Deus aqui na igreja. Nós somos corpo de Cristo,
E precisamos ser atuantes. Como membro desse corpo, eu preciso ser atuante. Para ser atuante, ele me concedeu o dom, não é? Ele me concede, a graça me concede dons para que eu possa atuar na obra. Então, não existe essa de fazer parte do corpo de Cristo e ser uma parasita. E não atuar de forma alguma. Ah, eu não tenho nenhum dom, eu não sei qual é o meu trabalho, eu não sei para que Cristo, né, para que eu fui chamada, não é? Qual é o meu chamado. Todos nós temos um dom. Ele diz aqui, a graça foi concedida, não é, a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Ele vai falar, olha, a cada crente tem um dom a exercer na igreja. Não é? Esses dons não são possuídos indiscriminadamente. Eu não posso, eu quero determinado dom, eu só vou atuar em determinado dom. Não é? Eu, particularmente, eu gostaria muito de ter recebido o dom da música. Eu gostaria de cantar, de tocar instrumento, eu acho lindo, mas esse dom não me foi concedido. Eu não canto, eu desencanto. Então, mas eu tenho o dom, não é? E aí eu posso falar, os irmãos perdoem, não é? A minha, não é arrogância, mas eu tenho o dom de falar. Eu gosto de falar, eu sinto, não é? Prazer em estar explicando em detalhes aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, isso é um dom. É um dom que Deus me concedeu, não é? É uma capacidade que Ele me deu de traduzir, não é, as coisas de forma que haja um melhor entendimento. Então, eu reconheço que o meu dom, não é, a graça concedida de Deus para mim, é o ministério de estar lecionando na escola bíblica dominical. Algo que eu faço desde os meus 12 anos de idade, né? Eu não me sinto pertencente à igreja, não é, se eu não estou lecionando, se eu não estou, não é, à frente de uma classe na escola bíblica dominical. É algo que me dá prazer, é algo pelo qual eu me dedico cada dia mais. E assim você também deve procurar. Talvez você tenha o sonho de realizar determinado dom, mas Deus te chamou para outro dom e nós temos que buscar. Não é? Lá em Coríntios, Paulo vai dizer, portanto, procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Procure o dom, né? Procure com zelo, né? O dom onde você possa estar trabalhando, atuando no ministério. E você, não é, será guiado. Segundo, mas ele continua aqui, olha. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Não é? Então, a vontade de Cristo é que determina quais os dons serão distribuídos e para quem. Não é? Então, aí só vem reforçar aquilo que eu havia dito. Não é? É Cristo quem determina qual é o dom. Eu posso até pedir, né? Ah, Senhor, não é? Me dê a capacidade para fazer determinada coisa. E Ele pode ou não me conceder essa capacidade. O que eu sei, irmãos, na maioria das vezes Ele nos concede. Não é? Até mesmo... Porque quando a gente busca, né, cada vez que a gente busca, a gente é acrescentado de mais coisas. Eu gosto muito de pensar na parábola dos talentos, né? Quando ali o Senhor deixa o talento com os servos e alguns multiplicam o talento e o outro vai lá e enterra o talento. E aí termina a parábola dizendo que a quem tem será dado e quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Todos nós recebemos da parte de Deus um dom. E eu tenho que exercer esse dom que Deus me deu. Do exercício desse dom, você acaba sendo levado a exercer outros dons. Né? Lhe é acrescentada capacidade para que você possa exercer outros dons. Agora, quando eu pego o meu dom, o meu talento e eu enterro, não é? Muitas das vezes até aquela capacidade que eu tinha para exercer determinada coisa eu vou perder.
porque a falta do hábito, não é não ter continuidade, não é isso. É interessante porque é deixar de ser bênção, é deixar de ser participante no corpo de Cristo. E, infelizmente, isso é uma coisa que a gente tem visto muito nas nossas igrejas hoje em dia. Eu lembro quando eu era pequena que havia briga na igreja pela escala, por exemplo, da pessoa que ia tocar, pela escala do regente, não é? Pela escala do solista. Havia briga, as pessoas queriam ser participantes. Eleição, não é? Havia disputa na igreja, as pessoas não é, queriam, e fazia quase que o clube eleitoral delas ali, né? Disputa entre professores da escola bíblica dominical. Hoje em dia a gente tem quase que pedir pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, venha atuar, pelo amor de Deus, venha fazer. Nós estamos com muito crentes consumistas. Né? A pessoa vem para a igreja, ela senta, ela quer ter um bom culto, ela quer ouvir uma boa música, ela quer ouvir uma boa palavra, ela quer que o ambiente esteja climatizado de forma agradável, né? Ela quer que tenha estacionamento, ela quer que acabe no horário e quando acaba que tudo aquilo ali que satisfez o seu ego, ela vai embora. Então ela não vem prestar um culto a Deus, ela vem para ser servida, como se o culto fosse para servi-la e não ela vir à igreja para servir a Deus. Né? Então é muito triste isso que tem acontecido hoje em dia dentro desse corpo de Cristo, né? Porque isso não é um problema só da PIB da freguesia, mas é um problema geral das igrejas, das denominações. Então, com isso a gente fala sobre a unidade na diversidade. Tem que haver unidade porque é o mesmo Espírito que atua. É o mesmo Espírito que atua na Assembleia, na Batista, na Presbiteriana. É o mesmo Espírito que atua entre as irmãs que estão fazendo a coleta de alimentos para a distribuição, não é, das cestas básicas nesse período difícil. É o mesmo Espírito que atua, não é, no corpo daquelas pessoas que estão ali se reguardando, né, fazendo ali aquele combate em oração, que estão orando, né, para que nós possamos ter esse vírus exterminados. É o mesmo Espírito que atua nas pessoas que estão à frente do trabalho, gravando. É o mesmo Espírito que atua em mim, é o mesmo Espírito que atua na Ju. Eu estou aqui falando, ela está aqui gravando. É o mesmo Espírito, não tem quem seja melhor. Ela não é mais importante, eu não sou mais importante por estar falando, porque eu posso falar muito bem, mas se não tiver quem grave, a minha mensagem não vai chegar, e ela pode gravar muito bem, mas se não tiver quem fale, a mensagem também não vai chegar. Então, isso é para que os irmãos entendam que há a necessidade de todos estarem participando do corpo. Agora, o importante, poderia ter mais pessoas falando? Poderia. Poderia ter mais pessoas ajudando na retaguarda, gravando? Poderia. Não é? Nesse momento só temos a Ju e o Mateus gravando, então poderia ter mais pessoas atuando. O corpo de Cristo, não é, estaria mais, não sei se podia dizer que seria como um exercício, né? Não vamos inventar não, vamos dar continuidade aqui. Não é? Então, ele deu a unidade na diversidade. Vamos em frente. E aí Paulo, não é, ele vai usar um versículo aqui bonito, mas um tanto difícil, porque ele vai dizer assim: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Esse versículo é uma citação de um salmo. Não acredito que eu não trouxe o salmo anotado aqui, peraí. Salmo 68, versículo 18. Né? Vamos abrir lá e vamos ler? O salmista vai dizer assim: subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Não é? Esse salmo é um salmo que é um cântico da vitória de Deus sobre os seus inimigos. E Paulo, ele vai usar, não é, agora a referência desse salmo aqui na sua carta aos Efésios. É uma referência militar, não é? Porque ela diz respeito de nas guerras antigas, não é? Quando
você ganhava a guerra, então você levava cativo, não é, as pessoas que haviam perdido a guerra, você levava os seus inimigos cativos e você repartia os despojos, né? Você repartia os bens, as riquezas que aquela pessoa possuía, era repartido entre as pessoas da nação vitoriosa. E Paulo, ele vai fazer aqui uma diferenciação, porque lá ele diz, levou, não é, cativo. Paulo vai mudar a pessoa, não é, o tempo verbal, porque a gente vê que Paulo cita esse Salmo 68, 18, mas ele faz uma modificação, porque o Salmo, ele está na segunda pessoa, ele diz, recebeste. E agora Paulo, ele vai usar a terceira pessoa, concedeu, não é? Ele muda aqui o verbo e o tempo verbal. Paulo vai dizer, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens, não é? E não recebeste dons. Porque aqui Paulo está dizendo que Cristo, quando ele subiu, não é? Quando ele subiu às alturas, quando ele teve a vitória ali sobre a cruz, quando ele ressuscitou, ele subiu. E a ele, não é? Ele alcança toda a sua glória, e aquilo que ele recebe, ele nos concede, que são os dons. Eu não sei se eu estou conseguindo me explicar direito ou se eu estou me enrolando um pouco, mas eu volto na explicação. Então, aqui o que Paulo está dizendo é isso. Ele levou o cativo o cativeiro, ou seja, ele venceu a morte, aquilo que prendia o homem, não é? Porque o salário do pecado é a morte e todos nós pecamos e por isso fomos separados da glória de Deus. Então, Cristo veio, ele morreu, mas ele ressuscita ao terceiro dia, então ele vence a morte. Então, foi cativo, cativeiro, né? Quer dizer, ele venceu a morte e ele concedeu dons aos homens. Então, da sua vitória sobre a morte, a sua glória celeste, ele nos concede dons para que possamos, assim, fazer parte desse corpo de Cristo. Isso está ligado ali no versículo 7. Ó. A graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Então, o dom é de Cristo, a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então, se os irmãos não tiverem entendido, coloque aí, digita aí que eu torno a trazer essa explicação na próxima aula. Esse salmo, né, se a gente for contextualizar os salmos, ele faz uma alusão ali a Moisés, a ascensão de Moisés ali no Monte Sinai. Moisés subiu ao Sinai a fim de receber as tábuas da lei, não é? Ele recebeu dons e o propósito daquelas tábuas, o propósito da lei, o propósito daquele dom que Moisés recebe é o quê? É de conceder aqueles dons aos homens, não é? De passar, não é, aquilo tudo para os homens. E Paulo faz essa aplicação agora a Cristo. E Paulo continua, ele subiu às alturas, está se referindo à ascensão de Cristo aos lugares celestiais. Levou o cativo o cativeiro, redenção. Isso aqui eu achei muito bonito, não é? Porque quando ele fala que levou o cativo o cativeiro, ele fala da redenção, mas ele fala também aqui que Cristo, ele faz dos inimigos servos, né? Então, cativo o cativeiro, ele leva cativo aquele que tentava, não prendê-lo. E aqui eu botei como exemplo o próprio Saulo, né? Porque Cristo fez de Saulo, Paulo. Ele fez do inimigo destruidor, ele faz um apóstolo. Então isso é levar cativo o cativeiro. Não é? Então toda vez que nós vemos um inimigo do evangelho, um inimigo da palavra de Deus, quando ele se converte, a gente pode ver a concretização dessas palavras de Paulo, levar cativo o cativeiro. Ele fez de Saulo, Paulo, do inimigo destruidor, um apóstolo. E ele continua, concedeu dons aos homens, não é? Ele recebeu no céu a fim de nos dar. E aí o próximo versículo diz...
Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Há muita controvérsia com relação a esse texto aqui, não é? O desceu às regiões inferiores da terra. Eu não vou me prender muito nisso. Se algum irmão tiver dúvida, coloque aí no chat também, que depois eu me comunico diretamente com o irmão. Mas aqui, Paulo... Eu até gravei aqui eu sublinhei aqui do livro, não é, que eu uso como referência para o estudo que estamos fazendo, não é, da mensagem de Efésios, a Nova Sociedade de Deus, está ali na página 113 e 114. Eu vou ler aqui uma colocação de Calvino. Calvino argumentou, a partir da expressão subiu ao céu, em João 3,13, que as regiões inferiores da terra é um genitivo de aposição ou definição, que simplesmente significa terra, e que a descida de Cristo refere-se à sua encarnação. Então, né, simplificando aqui, o que Calvino está dizendo? Que quando diz que ele desceu, ele não desceu, porque alguns teólogos vão dizer que ele desceu ao Hades. Não. Calvino está aqui defendendo que ele desceu até a terra, ele largou a sua posição, não é, o seu trono divino, e ele veio à terra, e isso ele se humilhou, não é? E se tornou homem, nascido de mulher. Se nós entendermos que é uma divindade, que ele é o criador de todas as coisas, e ele se submete, não é, a vir na forma humana, nascer ali de uma mulher. Então, quando ele fala que não é, aquele que desceu também é o mesmo que subiu, não é? Ora, o que quer dizer subiu, senão também que havia descido às regiões inferiores da terra? Então está falando sobre a encarnação de Cristo. E aqui na explicação do John Stott, não é, seguindo ali o que Calvino fala, ele continua. A expressão da mesma forma, dizendo que Cristo desceu da altura do céu ao abismo deste mundo. Talvez, no entanto, a referência seja ainda mais geral, ou seja, que Cristo desceu para as profundezas da humilhação quando veio à terra. Ou, possivelmente, a alusão seja a cruz e a experiência das profundezas ulteriores às próprias agonias do inferno que Cristo suportou ali. Semelhante interpretação se encaixaria muito bem em Filipenses 2, versículos 5 a 11, onde, e morte de cruz, descreve a mais profunda humilhação que foi seguida por sua suprema exaltação, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, conforme Efésios 1, 21. E que, acima de todos os céus, para encher todas as coisas, ou que agora subiu acima dos céus para que todo o universo, de alto a baixo, pudesse conhecer a sua presença. O que Paulo tem em mente, portanto, não é tanto a descida e a subida em termos espaciais, mas sim a humilhação e a exaltação, sendo que esta última trouxe a Cristo a autoridade e o poder universais. Como resultado, Cristo outorga à sua igreja tanto o próprio Espírito para habitar nela, quanto os dons espirituais para edificá-la ou levá-la à maturidade. Não é? Achei muito bonito esse parágrafo dele e bem explicativo. Resumindo tudo isso, não é? Paulo tem em mente, quando ele fala aqui, não é, quem foi aquele que subiu, senão aquele que também desceu, aquele que desceu, senão o mesmo que subiu, não é? Falar sobre a humilhação, não é, de Cristo, quando ele veio, não é, se encarnou, né, aqui na humanidade, se fez homem. É muito importante nós estarmos frisando isso, porque eu já ouvi, não é, de algumas pessoas dizer, não, ele não era homem, né, ele só era Deus. Não, ele veio, ele sofreu as mesmas dores, não é, era uma pessoa de carne e osso como todos nós, e também era Deus, mas ele sofreu como homem, não é? Então ele mesmo sofreu a humilhação, e quando ele é elevado ao céu, ele vai ali receber a exaltação. E ele recebe a exaltação, não é? Recebe os dons, e esses dons ele reparte com a igreja, com os membros que compõem a igreja. E aí ele vai falar aqui que ele mesmo concedeu uns para os apóstolos. Tem tempo ainda, Ju? Ele concedeu uns para os apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Não é? Aí
nós vamos trabalhar aqui, falar rapidamente a respeito desses dons, não é? Quando ele diz aqui que ele concedeu uns para apóstolos, não é no sentido apostólico, irmãos. Hoje nós não temos apóstolos. Não existe a figura do apóstolo na igreja, porque o apóstolo, ele tinha que ter, a única exceção ao que eu vou colocar foi Paulo, né? Porque o apóstolo, ele tinha que ter vivenciado ali, presenciado os milagres de Cristo, ele tinha que ter, não é, presenciado a sua ascensão, ele tinha que ter feito parte ali, e o apóstolo era aquele que iria, não é, dar continuidade àquilo que Cristo havia feito agora. Depois de ter vivenciado presencialmente tudo aquilo, ele estaria passando, ele receberia a mensagem de Cristo, estaria passando. Então não existe herdeiro apostólico. Hoje em dia não existe mais ninguém que tenha presenciado aquilo que Cristo fez há 2000 anos atrás. Então não existe essa figura aqui do apóstolo. Agora existe a missão apostólica. Existe a missão apostólica e todos nós recebemos a missão apostólica, porque o que significa, né, missão apostólica? Eu botei aqui a obra missionária, a plantação da igreja, a liderança intermitente, isso tudo faz parte, né, da missão apostólica. E Jesus, ele disse, como o Pai me enviou a mim, eu vos envio a vós. Mais uma vez a gente bate aqui na tecla de que não existe membro sem função na igreja. Tá? Essa missão apostólica todos nós recebemos. Não existe a figura do apóstolo, mas existe a missão apostólica que todos nós recebemos. De outra forma também com relação aos profetas. Não é? Existe o profeta hoje em dia? Não existe o profeta hoje em dia. A palavra de Deus, ela já foi revelada e está aqui, ó. Né? Tudo aquilo que tinha que ser revelado já foi revelado e está aqui na Bíblia. Então, hoje em dia não tem mais, antes você não tinha Bíblia, então o Senhor se revelava por meio dos profetas e os profetas falavam aquilo que Deus havia dado a ele. Agora, existem os dons da profecia. Existe o dom da profecia, não existe mais o profeta. E aí o que é o dom da profecia? É você interpretar aquilo que está na Bíblia, é você transmitir ao outro a palavra de Deus, né? Então, de certa forma, eu poderia dizer, não é, que o que eu estou fazendo nesse momento é o dom da profecia, porque eu estou aqui abrindo o texto, não é, palavra por palavra, e estamos revelando aquilo que o Senhor quer nos dizer por meio daquilo que foi escrito por Paulo há tanto tempo atrás. Então esse é o dom da profecia, eu não sou profeta. E ele diz que concedeu outros para evangelistas, não é? Quem são os evangelistas? Os evangelistas comunicam as boas novas, de modo que as pessoas se voltem do pecado e aceitem a Deus por intermédio do Messias. E outro para pastores e mestres. E aqui, pastores e mestres é uma única atribuição. Não é um dom para ser pastor e o dom para ser mestre. Todo pastor é mestre. Não é? Os pastores e mestres se referem à mesma função. Não é? O pastoreio e o mestre, eles se sobrepõem. O pastor, ele discipula e aconselha. E o mestre comunica e aplica a verdade bíblica. E aí Paulo vai continuar. Por que existe esses dons? Não é? Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então é importante nós termos em mente que os dons, eles são dados ao homem, não é, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, com vista ao aperfeiçoamento da igreja, não é, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então o dom, ele tem que ser usado com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, cada um de nós recebeu um dom. Não é? Lá em Coríntios, Romanos, não é? Nós vamos ver ali uma relação, não é, de diversos dons. E hoje existe, com certeza, N dons que são dados ao homem, não é? E que não constava ali. Não é? Não quer dizer que a lista foi limitada pelo que o Paulo disse, porque o dom, toda vez que você recebe alguma coisa e você aplica aquilo à obra de Deus, não é?
você está trabalhando. Não existia, por exemplo, aqui não vai constar em nenhuma referência bíblica, né, o dom da mídia. Não é? E, no entanto, a gente vê que nesse tempo de pandemia, olha a importância, não é, que as pessoas que têm essa capacidade e as estão utilizando na obra do Senhor, não é, qual a importância delas. Então, existem diversos dons. Toda vez que você aplica, não é, algo, uma habilidade, uma capacidade que você, não é, tenha, que você perceba que você tem na obra do Senhor, isso é um dom. E o dom, ele precisa aqui, como Paulo fala, não é, para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por vento de doutrina, pela artimanha do homem, pela astúcia que induzem ao erro. Isso é muito importante. Porque, irmãos, muitas das vezes, por não termos, né, por termos algumas falhas, não é, nesse desenvolvimento dos dons dentro da igreja, muitas pessoas são levadas pelo vento de doutrina. Não é? Elas são carregadas, cada vez que aparece uma coisa nova, aquela pessoa ali, ela se deixa levar por aquilo, porque ela não conhece a palavra. Não é? Examinar as escrituras e ver de aquilo que nelas contém. Nós precisamos, não é, o nosso parâmetro, a nossa regra, não é, de medida, é a Bíblia. Então, até mesmo que eu falo, os irmãos precisam ir lá e verificar na Bíblia se eu não estou falando alguma coisa que não esteja na Bíblia, alguma heresia, alguma coisa errada, né? Nós precisamos confrontar tudo com a luz daquilo que as Escrituras nos falam. E aqui ele vai dizer, não é, para que não sejamos como meninos, não é? Paulo gosta muito dessa expressão, lá em Coríntios também ele vai falar a respeito disso, né, que ele não pode, ele gostaria de falar mais, de dar mais doutrina, mas aqueles membros que compõem aquela igreja são como crianças e precisam receber papinha, né, não podem receber uma comida mais forte, né, algo mais ali, né, que pegue mais, porque eles não têm condição de receber. E aqui Paulo vai falar, para que vocês não sejam como meninos, não é, levados por todo o vento de doutrina. Né? Isso é muito importante porque muitas das vezes essas doutrinas heréticas, elas entram dentro de nossa igreja. Né? Elas estão sempre ali. É como, né, as parasitas, né, as coisas ruins que vêm no nosso corpo. Eu estou aqui tentando pensar em alguma coisa para dar como exemplo, mas tudo é nojento, né? Vem ali aquelas espinhas, não é? Não tem que fazer parte do corpo a espinha. Não tem que fazer parte do corpo a caspa, não é? Um exemplo nojento, vou parar por aqui. Mas eu queria que os irmãos entendessem, porque essas doutrinas são nojentas, né? A doutrina do riso, né? Vai ficar quá, quá, quá. Eu não posso fazer parte dessa igreja, irmão. Eu não gosto muito de rir assim, né? Não tenho o dom da palhaçada, então ninguém nem vai rir do que eu estou falando e nem eu estou disposta a rir, né? Então, mas tem o dom do riso, o dom da cusparada, cada coisa que inventa que, né, não sei, só Jesus na causa, mas está dentro desse contexto aqui. Por quê? Porque não estuda a Bíblia, então é levada por todo o vento de doutrina. Diz que aquilo ali faz uma citação, né, de um texto fora do contexto e a pessoa acaba se deixando levar. Nós vamos seguir aqui. Mas, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Mais uma vez, Paulo vai dizer aqui, em amor, seguindo a verdade em amor. Irmãos, isso é até muito interessante, porque hoje em dia aqui dentro do nosso país a gente vive essa questão, né? Porque diz assim, é melhor ter alguém, os irmãos sabem de quem que eu estou falando, que fale a verdade mesmo que de forma dura, né? Seja bruto falando a verdade, do que alguém que seja manso falando a mentira. Irmãos, nem um lado nem o outro está certo. Paulo vai dizer aqui, seguindo a verdade em amor. Então eu preciso levar a verdade, mas em amor. Eu preciso aplicar a doutrina, mas em amor.
Toda vez que eu me ponho, né, como um ser vassalo, eu estou fora do contexto. E a gente lembra desde o capítulo 3 que Paulo está orando para que nós possamos ser o quê? Alicerçados e arraigados no amor. Né? Então, não é uma coisa fácil, é uma coisa que depende de oração, é uma coisa que depende da nossa dedicação. Lembra na semana passada que estudamos da nossa longanimidade, da nossa mansidão, da nossa capacidade de amar. E essa capacidade de amar, ela é dada por meio, né, quando nós estamos alicerçados no amor. E agora ele vai falar, seguindo a verdade em amor. Então, eu não posso ter muito amor e não ser capaz de falar a verdade para a pessoa, né? De dizer que aquilo que ela está fazendo é um engano, é um erro. Isso não é amor. E também eu não posso querer dizer a verdade, mas sem nenhuma tolerância. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Olha só, irmãos, esse versículo aqui, ele valia a pena, né? Conforme for na semana que vem, eu até começo a partir dele para a gente detalhar cada pedaço, olha só. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, ou seja, todos os membros atuantes trabalhando no seu dom. Então, um corpo saudável, onde todos os membros trabalham, não é? Ele vai dizer, com o auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Cada parte é importante, é essencial, né, para a justa, né, cooperação, para ele vai usar aqui, né, o ajustado diversas vezes, é lindo esse versículo. A justa cooperação de cada parte efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Cada vez que eu compondo esse corpo, eu estou aqui atuando, trabalhando no ministério que o Senhor me deu, exercendo o dom, a capacidade que Ele me deu, com toda a dedicação, né, de forma ajustada, dentro da doutrina bíblica. Então, isso promove, né, a minha edificação. Eu sou edificado. O irmão pode estar assim, a irmã, não sei se você acha, mas você pode pensar, a irmã é uma bênção. Mas mais do que ser bênção na vida de vocês, não é? Eu estou me edificando, não é? Eu estou me abençoando quando eu... Não sei nem se essa expressão é certa, mas eu sou abençoada quando eu estudo a palavra, quando eu me dedico e quando eu venho aqui e eu coloco tudo aquilo que Deus tem colocado no meu coração para os irmãos. Porque antes de falar para os irmãos, eu peço a Deus que Ele fale para mim. Então eu sou abençoada, eu sou edificada, e Paulo está dizendo aqui, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Né? Glória a Deus pela palavra lida e estudada. Eu espero que os irmãos possam estar meditando, não é, nessa palavra, e que, além dela ser útil para a meditação dos irmãos, ela também seja útil para a mudança no nosso comportamento, não é? Mudança de hábitos e de atitudes. Eu gostaria de pedir aos irmãos, não é, que divulguem, não é, esse estudo, que os irmãos passem esse estudo para os outros irmãos da sua igreja que não estão tendo escola bíblica dominical. Se a sua igreja não está tendo oportunidade de gravar, dê um like, se inscreva no canal.